também ao Sejusc, né, Eu acho que começa ali novamente, Cláudia. Certo. Então, senhoras e senhores, bom dia. Saudamos a todos os presentes nesta 8ª Semana da Justiça Restaurativa de Caxias do Sul, promovido pela Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Diretoria de Proteção Social, pelo Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Caxias da Paz, pela área de Ciências Jurídicas da Universidade de Caxias do Sul, pelos programas de pós-graduação em Direito e em Psicologia, né, mestrado e doutorado. Também ao Centro Judicial de Solução de Conflitos, né, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesta 8ª Semana da Justiça Restaurativa, serão realizadas palestras que já se iniciaram ontem, com o Dr. Leoberto, que falou sobre a história da justiça restaurativa no Brasil, e o objetivo destas palestras é o de sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral acerca dessa temática, bem como promover reflexões sobre a justiça restaurativa e os círculos de construção de paz. A Semana da Justiça Restaurativa, ela foi instituída pela Lei Municipal 7985, de 24 de setembro de 2015. E ela visa proporcionar à comunidade um espaço para conscientização, aprendizagem e discussão de uma nova forma de pensar e agir em relação aos crimes e conflitos, e até mesmo para a construção e o fortalecimento de relacionamentos por meio dos círculos de construção de paz. E, em 2022, chegamos à 8ª edição, reunindo palestrantes renomados em suas respectivas áreas, que abordarão temas atuais e relevantes para o atual momento da justiça restaurativa em Caxias do Sul. Antes, então, de passarmos a palavra ao palestrante e também fazermos uma breve apresentação do seu currículo, nós vamos passar para a Débora, que tem algumas considerações a serem feitas, e também ao Dr. Clóvis e demais colegas aqui presentes, caso queiram falar algo. Bom dia a todos, é com imensa alegria que me faço presente aqui, agradeço a presença de vocês, dessa forma virtual que cria pontes, né? Então, na nossa 8ª Semana Restaurativa, trazendo uma pauta nesse momento muito atual e preocupante também para os nossos dias, né? Agradeço imensamente a presença desses quase 40 integrantes do painel virtual. Agradeço a presença do professor Daniel Sense, a presença do Dr. Clóvis, nosso juiz parceiro aqui do Sejusc. Então, para o pessoal que entrou agora ter um entendimento, a gente tem um termo de cooperação, utilizamos o espaço aqui, a estrutura do foro, né, apesar de ser um programa municipal, temos esse termo de cooperação com o TJRS, temos a parceria com a universidade, a UX, que é a nossa universidade comunitária, que está sempre presente conosco e é integrante do Conselho Gestor também do Programa Municipal. Temos aqui presente os nossos voluntários, admiradores da justiça restaurativa, praticantes, conhecedores dessa dinâmica do Círculo de Construção de Paz, né? E feliz por podermos estar nesse momento aqui juntos, apesar de ser virtual. Não vou me delongar mais, vou passo a palavra para o Dr. Clóvis, depois iniciaremos os painéis. Gratidão. Obrigado, Débora. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos e saudar o professor Daniel, dizer que estamos ansiosos em ouvir a sua manifestação. Eu ontem falava na abertura aí da nossa semana, né? Lembrava o professor Marino Cury, que ele dizia, lá, eu li um texto dele, professor Daniel, olha, se eu não estou enganado, deve ter sido lá em 1980, né? Um texto do professor Marino Cury que ele tinha escrito na Zero Hora, onde ele falava que ele havia plantado álamos, né? E os álamos, árvores que davam frondosas sombras, e sob a qual ele se abrigava, assim, serenamente contra o brilho do sol, né?
E ali ele criava uma metáfora com relação ao plantio que ele fazia, né, das sementes, frente aos alunos que ele havia, né, transmitido, aos quais ele havia transmitido seus ensinamentos. Então, acho muito bacana acho muito bacana aquela mensagem que ele deixou para nós, né, com relação ao plantio, né, aquela semeadura que fazia, né, uma semeadura até desinteressada, né, no que diz respeito à colheita dos frutos, né. Então, estamos aqui também, professor Daniel, para ouvir a sua manifestação e certamente vamos, né, levar adiante os seus ensinamentos e estamos aguardando por isso. Muito obrigado pela sua participação, né, em nome do Sejus, que assim, desde logo a gente agradece a sua imensa contribuição para esse nosso encontro. Obrigado. Devolvo a palavra aí, Cláudia. Ok. Então, rapidamente aqui, fazendo a apresentação, né, do currículo do professor Daniel Rubensense, que ele é pós-doutor em Geopolítica Ambiental Latino-Americana pela Universidade de Santiago do Chile, é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, em 2009, é professor do mestrado em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade da Unijuí, né, da Unabitat, desde 2013, é coordenador da Cátedra Internacional Pensar de América Latina frente às ODS, uma parceria entre a Universidade do Brasil, Equador, México e Colômbia, professor do curso de doutorado em Desenvolvimento Regional, Sustentabilidade e Integração da Universidade Gaston da Cani. Então, neste momento, a gente passa a palavra ao palestrante, que ele abordará o tema Justiça Restaurativa, Agenda 2030, como instrumento de justiça social e sustentabilidade. E só ratifico as palavras, né, da Débora, do Dr. Clóvis, com relação, né, a podermos proporcionar, auxiliar, né, nessa semana, dessa 8ª semana da Justiça Restaurativa. A Universidade de Caxias do Sul sempre esteve, desde o comecinho, presente, né, se fazendo presente, auxiliando. Para nós é uma grande honra, satisfação também, né, contribuir, também poder disseminar os frutos que o professor Clóvis, né, eu conheço ele por professor Clóvis, né, por conta do curso de Direito, nós somos colegas, então também não posso deixar de agradecer, né, minha profunda gratidão a todos que se fazem presentes aqui para ouvir, enfim, o que o professor, vou chamar carinhosamente de professor Daniel. Então, muito nos honra, certo? Então, vou passar a palavra. Muito obrigada. Tá? Desde já agradeço e passo para o senhor. Obrigada, Cláudia. Vamos facilitar, como diz o nome, é o que nos deram para ser reconhecidos. Então, Daniel está de bom tamanho. Dizer que é um prazer estar com vocês. Saudar a Débora, que é o contato mais antigo, mais carinhoso, afetuoso e de trocas. Saudar você, Cláudia, pelas palavras, pela generosidade da apresentação. Ao Clóvis, pela recepção também. Falar um pouco do motivo pelo qual eu estou nesse espaço. Acho que foi no começo deste ano, né, Débora? A gente, nesse ponto positivo que o Covid nos trouxe, a facilidade de comunicar, a gente intercambiando atividades, me permitiu participar, assistir uma atividade dessa rede maravilhosa que vocês estão construindo, e a partir daí a gente foi ampliando contatos. Eu lembro que estava o professor João, né? Mas eu sou natural de Guaporé, então eu vivo em Juí, que está mais distante, mas a realidade de Caxias sempre foi presente na minha infância, adolescência, juventude, né? Vivendo por Guaporé, Passo Fundo e também em Caxias, Porto Alegre, há algum tempo.
Por que eu estou falando disso e um pouco dos registros que eu faço no currículo? É importante a gente saber por que alguém pensa, né, o que pensa e fala o que fala. Alguém já disse, né, que a gente não fala longe de onde os pés estão colocados. Então, acho que as realidades que nos levam a pensar e a poder compartilhar, mais do que palestrar, Cláudia, né, mais do que uma conferência, poder compartilhar algumas ideias e depois seguir conversando, entender os contextos, né, e as situações que nos preocupam hoje, né, especialmente nos conflitos, quando a gente pensa nos sistemas reestruturadores das relações mais conflitivas na sociedade, mas também compartilhar as experiências positivas, né? Eu acho que foi nesse sentido que a Débora esteve, inclusive, há poucos dias em Ijuí, participando de uma atividade da experiência daqui, que é mais incipiente, mais recente, inclusive, mas eu me proponho a estar com vocês, talvez pela mesma certeza que esse espaço se constitui, que é a necessidade de compartilharmos com diferentes instituições, grupos de sociedade civil, entidades, as mais clássicas criadas pela humanidade para fazer a gestão da própria vida, ou seja, do próprio Estado, os espaços religiosos, os espaços acadêmicos, os espaços que nos trouxeram até aqui, enquanto comunidade, enquanto relação social e trocas de experiências, solidariedades e convivências. Eu acho que isso, de alguma maneira, nos encanta e nos preocupa, e por isso nós estamos aqui. Então, esse espaço que se constitui de diferentes lugares institucionais, eu penso que ele é o desenho necessário de uma sociedade que esqueceu desses espaços. Então, a minha fala, de ter uma experiência circular aí pela América Latina com diferentes projetos sociais e comunitários, e trabalhar na área ambiental, e hoje eu diria a área da sustentabilidade, né, é que me orienta na fala que eu vou trazer para vocês. São umas 20 e poucas imagens que eu vou usar para dar uma certa lógica no meu raciocínio da fala aqui, que depois também eu posso compartilhar sem nenhum problema, não tem grandes teorias nem fundamentos mágicos de salvação daquilo que se vai discutir, né? Então, eu agradeço imensamente o espaço do curso de Psicologia, que está pela UFS, né, da Prefeitura Municipal, do sistema judicial estadual, que está nesse espaço representado, né, porque nós estamos falando de entidades muito clássicas que, historicamente, andaram em caminhos próprios. E esse espaço se propõe a estabelecer diálogos diferentes. E um pouco me autoriza também estar aqui. Não sei se a Débora em algum momento fez circular por aí, né? Eu organizei lá há uns 10 anos já uma rede de proteção às mulheres, olhares sobre a experiência de Ijuí, que era fundamentalmente uma rede de proteção, e é uma rede de proteção às mulheres de violência nos diferentes níveis, e isso hoje circula junto com os debates de outros desenhos que também têm essa preocupação, né? Eu vou subir meu PowerPoint aqui, por gentileza, se eu perder comunicação, o WhatsApp fica à disposição também para me alertar, e espero que tudo funcione nessas tecnologias, né? Ok, podemos ver? Sim. Então, a ideia de justiça restaurativa, ela, primeiro, me encanta, né? Me encanta, mas me preocupa, porque se ela é restaurativa, significa que é algo a que ser reparado. Em que sentido, né? O sentido que está escrito nas normas ou um sentido que a gente pode dar e retomar a partir de outros elementos? E acho que essa é, do ponto de vista filosófico, digamos, toda a sustentação desse debate, né? E eu trago, a partir da Agenda 2030, então, um olhar como instrumento
de justiça social e sustentabilidade, né? Eu acho que esse momento de ruptura das certezas e reinvenção de teorias de negociações, gestão de emoções para solucionar conflitos e outras ideias, mas eu queria aqui destacar esse momento de ruptura de certezas, porque a ciência, o modelo cartesiano que nós trabalhamos nas universidades, no conhecimento, no racionalismo, nos trouxe certezas de que o que está no mundo jurídico está no mundo, o que não está, não sustenta nada. E nada se sustenta sem essa dimensão. E se produziu uma ideia de que também no direito, mas também na sociedade de maneira geral, a ciência é a referência e que ela é a produção das certezas, né? Admirável Mundo Novo é um livro maravilhoso para entender isso, né? Ele é exatamente a propositura da modernidade como referência. E hoje nós temos certeza, né? Temos outras convicções que são incertezas sobre essas certezas, né? Do Admirável Mundo Novo tem um outro livro também que responde ou questiona isso, que é Lamentável Mundo Novo, né? Porque essas certezas, que elas são extremamente racionais e abstratas, elas esquecem um mundo de saberes que tem emoções, que tem espaço de construção que requer considerar tempos de vida das pessoas, o tempo da existência das pessoas. Então, questões técnicas e teóricas para a construção da paz que envolvem uma série de possibilidades e conflitos, né? Esse tema, e certamente ontem vocês já puderam discutir isso, né, na construção histórica dessa perspectiva, e eu vou trabalhar um pouco se nós estamos, perguntar, né, mais do que apresentar convicções, mas creio que sim, há sinais importantes de que estamos dispostos ou estamos entendendo que para avançar precisamos de uma virada epistemológica para a garantia dos direitos. E aqui a garantia dos direitos não é a garantia jurídica, é tornar viável, por exemplo, a dignidade humana, os direitos humanos. E eles estão, em boa parte, fundamentados em normas também, mas eles também são, do ponto de vista de temas como os afetos, o tempo livre, a liberdade de escolher e de conviver com respeito, que nem sempre é compreendido como o tempo individual que cada cidadão, cada sujeito tem, disponibiliza, e que pode desfrutar dele na própria construção enquanto cidadão, enquanto ser humano. Então, essa dúvida, eu acho que ela significa exclusão, e ela nos coloca a pergunta de que há uma necessidade de construir uma virada epistemológica, uma virada de ciência, uma virada de saberes. Nós trabalhamos imensamente a dimensão de que cada um pode ser feliz, construir seu futuro, decidir, tomar suas decisões individualmente. E aí, hoje, parece que essa certeza do individualmente, que é o processo liberal de construção de sujeitos, nos coloca à frente a necessidade de retomar debates eu vou chamar aqui de comunitarismos, né? De sentidos da vivência humana na inter-relação, na intersubjetividade, na linguagem mais jurídica, né? Mas entre sujeitos que a gente possa compreender a necessidade de convivialidade. E a Agenda 2030 e os ODS, né, como uma possibilidade de resposta às crises do nosso tempo. Porque ela é um documento internacional. Por que falar de agenda? É um documento que se sabe na Índia, na China, na Europa, na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, na América Latina inteira, né? De que é uma agenda, eu brinco de cara, que é a melhor que nós temos, né? Talvez ela seja a pior, a verdade é que ela é a única agenda que os países do mundo decidiram construí-la como agenda comum. Então, o propósito de tomar a Agenda 2030 e inserir, talvez a gente diga, mas todo esse tema de justiça restaurativa, ele não está tão claramente presente.
E isso que eu quero tentar fazer essa conexão se tornar mais forte a partir da nossa conversa, percebendo que a Agenda 21, Agenda 2030, perdão, sim, ela tem essa preocupação, né? Embora ela não esteja exatamente numa dimensão dessa construção específica dentro de um campo de gestão de conflitos, né, com esses temas. Quais os benefícios dos sistemas de mediação e de reparação, de reconstrução de conflitos, né? Eu penso que aqui é porque ela coloca esse espaço de uma relação vítima e réu, ou entre sujeitos que sustentam ou que vivem no conflito, a possibilidade de pensar uma alternativa, não a partir especificamente de dois elementos, mas da perspectiva de uma vida mais ampla e uma perspectiva necessariamente da comunidade. Eu penso que a expressão comunidade aqui, ela poderia ser sociedade, ter uma outra conotação que traduz a solidariedade, a caridade, a troca, né, ou a intersubjetividade, dependendo dos diferentes espaços constituídos. Mas, fundamentalmente, trabalhando a possibilidade que os humanos têm, sim, inúmeras portas e janelas para a felicidade, inúmeras alternativas de viver diferente daquilo que são os conflitos que estão postos, nos diferentes espaços. E aí as linguagens desses espaços, eles têm uns clássicos, né? Círculos de construção de paz, círculos de conflitos, rodas de conversa, comunidades tradicionais e não é comunidades tradicionais. Eu vou usar o Filó, né? Porque é uma relação de comunidade tradicional italiana muito forte, né? Um espaço de convivência que hoje ele se constitui apenas numa memória quase que folclórica de um sistema de vida antigo, né? Não de uma proposta de retomar convivências em espaços de troca e de visitação e de preocupação com o vizinho, com o compadre, com a comadre, com os amigos, os filhos do compadre e da comadre, de gerar esse espaço da convivência e da troca, né? Mas, fundamentalmente, essa possibilidade de que os espaços locais convivam e compartilhem a vida, que não é só a felicidade, ela é também com os temas que são conflito. E penso que aqui nós podemos inventar e reinventar os nomes de círculos que nós temos, né? E alguns sistemas colocam círculos de conflito, e eu, não por uma opção pelo conflito, mas eu acho que a gente muitas vezes se torna romântico demais, achando que a gente faz um círculo de paz e que no círculo que a gente está conversando, todos têm o mesmo objetivo, o mesmo horizonte. E nem sempre é assim. E mais, se eu tomar, por exemplo, a violência contra a mulher, eu sempre digo, e na condição de homem, né, dos machismos que a gente carrega construídos ao longo da história, de que nos despide essa característica, né, machista, né? Poderíamos tomar toda a lógica do patriarcado, o debate que se faz nesse tema, mas que ele é fundamentalmente um debate ausente entre os homens, que são os sujeitos que cometem as violências, né? Em 90% das situações, quem sabe, mas que nós não criamos esse espaço de círculos de conflito exatamente para tentar conversar diretamente e deixar nua e crua essa realidade do conflito e do espaço que precisamos trabalhar, né? Um exemplo diferente. Eu fui durante 23 anos, como a gente diz, pai da escola, né? Porque se você tem filhos na escola, você não pode imaginar que a escola é um espaço que é extremamente comunitário, social, do bairro e tal, mas que você somente participa no momento que você tem um filho vinculado à escola. Porque a escola que eu espero para o meu filho amanhã tem que ser a escola que eu ajudo a construir hoje. Então, a participação desses espaços, ele não pode ser apenas vítima e réu, né? Mas ele tem que ser um espaço comunidade. Vejam que eu estou provocando aqui uma ideia de que nós não podemos aguardar o momento do conflito ou o momento de que eu vou ter um filho ou alguém que está numa condição tal para participar dos espaços comunitários, espaços sociais. E creio que aqui está uma perda muito grande que nós necessariamente temos que fazer isso que eu chamo de virada epistemológica
para falar da garantia dos direitos que eles só acontecerão por uma produção da comunidade, seja no debate e alguns cobrados frente ao Estado e outros realizados por nós mesmos. Então, acho que a minha fala, né, tem esse escopo aí dessas imagens que eu trago. Eu trago aqui, a partir do olhar ambiental, Constituição Federal e Código Florestal, porque, por exemplo, nesta temática, e é uma temática que vai conectar fortemente com a Agenda 2030, os fundamentos jurídicos para garantir o direito ao meio ambiente equilibrado, meio ambiente saudável, ou a ideia de sustentabilidade. E, para mim, a ideia de sustentabilidade é a ideia de futuro, a ideia de amor, a ideia de alguém que quer o mundo ótimo para o seu filho, para o seu neto. Então, a conexão intergeracional entre nós e os nossos pósteros, aqueles que virão depois, independe se tem o nome de descendência de Daniel Sensi ou da descendência de Débora ou de Cláudia, ou seja, de quem for, né? Nós pensar o futuro com uma ideia de uma sociedade mais ajustada, né? Talvez menos conflitiva, menos desajustada de algumas relações que a gente imagina, né? É uma necessidade que não se tira da cartola, é uma solução que há que ser construída localmente. O artigo 225, quando ele fala da questão ambiental, ele coloca que todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E aí começam, por exemplo, conflitos. De o que cabe àquele que não tem espaço territorial para a vida, que não interage diretamente com a natureza? Como é que fica quando o ar está poluído, quando a água está poluída, quando o solo está poluído, quando os alimentos chegam contaminados à nossa mesa, né? Como é que ficam esses temas? Veja que ele tem uma repercussão de inter-relação entre produtor-consumidor, entre comerciante e comprador, né? Que é impossível separar, né? Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Então, se meio ambiente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, como é que eu vou trabalhar isso? Impondo-se ao poder público a coletividade, eu sempre digo não tem vírgula, né? Porque a gente tem hábitos em todas as áreas, né? Vou chamar o Estado para resolver meus problemas. Então, a gente tem inúmeros números, é quase uma redundância, mas para chamar alguém que resolva o meu problema. Então, eu deixo, né, a sarjeta entupida, ou eu deixo a violência da vizinhança acontecendo porque não é tema meu. Vejam como a ruptura da relação sociocomunitária é grave. É fundamental para presentes e futuras gerações, né? E o Código Florestal, ele traz um alerta, assim, que eu acho oportuno, depois de todos os contextos produzidos aí no processo eleitoral, né? Do ambiente hostil criado, que não discutimos a polis, discutimos outras coisas, mas que eu acho que nós, academicamente, precisamos colocar como temas que transcendem esses momentos, né? E se fazem como passado, presente e futuro, e aí presente e futuro especialmente, né? Que é o tema, por exemplo, da questão ambiental específica. O artigo 2º do Código Florestal estabelece que as florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, porque elas mantêm a água despoluída, ar em melhores condições, evitam desmoronamentos, evitam assoreamentos, evitam uma série de problemas e capturam gás carbônico, especialmente. São bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Está escrito ali no artigo. Exercendo seus direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Vejam como a existência da propriedade privada, a existência de cada um, ela está legalmente comprometida, gravada com a necessidade de perceber uma relação comunitária, uma relação de compromisso que transcende a ideia do individual. Então, e propriedade privada é o tema talvez mais agressivo para dizer, não, propriedade privada é privada. Então, a palavra já diz, eu vou tomar as iniciativas que eu entender suficientes. E por isso é um tema tão espinhoso quando ele aparece no debate.
né? Eu não tomo ele aqui porque eu estou, neste momento, querendo fazer o debate específico do tema ambiental, mas mostrando que também este tema que está na base da crise atual, de uma das crises atuais, nós precisamos fazer sistemas de ajustes, né? E o ajuste da vez é a COP27. Mas, então, tomando emprestado esse debate, andamos um pouco nessa ideia de construção de agendas por sustentabilidade, por futuro. O professor Henrique Leff, talvez seja conhecido de alguns de vocês, ele é mexicano e tem inúmeros livros sobre racionalidade ambiental, sobre epistemologia ambiental, mas ele trabalha uma perspectiva socioambiental. Então, a crise que emerge de um conjunto de racionalidades e externalidades da sociedade moderna, ele diz, não são crises da natureza, são crises da sociedade moderna, da racionalidade moderna, do jeito que nós nos comportamos em relação ao ambiente natural ou ao ambiente comunitário e social. Qual é o nosso nível de tolerância, né? Capacidade de conversar sobre isso, de entender que o outro pensa diferente, é diferente, mas que há respeito na relação, na inter-relação. Isso vale para direito de vizinhança, vale para direito de relação dentro de uma sala de aula, né? No respeito ao outro, ao ambiente, ao espaço que eu convivo. As crises diferentes e angústia sobre tema comum. Penso que a Agenda 2030, de alguma maneira, ela traz o tema das relações e angústias sobre os temas que são comuns. Logo, nós vamos olhar para a agenda e entender um pouco das angústias comuns, para também abrir uma porta ou uma janela de luzes, de outros horizontes, com as possibilidades de organizar algo diferente. E este espaço se constitui fundamentalmente como um espaço diferente e diferenciado, já qualificado, fazendo aqui a 8ª jornada sobre esse debate para ampliar o leque da visão, né, de que possibilidades nós temos. E nós não temos a possibilidade de trocar os atores desta cena. Os atores são os que estão. Somos nós que estamos como sujeitos já sensibilizados para trabalhar nesse processo e com os temas que, de alguma maneira, nos angustiam ou nos ocupam, né? No nosso trabalho, talvez nos ocupam, às vezes, mas também nos apaixonam e nos fazem estar aqui. O tema Nosso Futuro Comum, que é da primeira conferência da ONU em 72, ele fala em sociedades sustentáveis e ele não foge do debate que está sendo desenvolvido agora na COP27, né? Que é o tema fundamental número 1, que por motivo sociológico, religioso, antropológico, jurídico, humanitário, é resolver o problema da fome no mundo. Nós temos o problema também que se coloca no Brasil e tal, em que medida, em que tamanho e tal. Isso cada país precisa saber, mas a verdade é que a relação, o fosso de pessoas que acumulam mais riqueza e de alguns que estão sem acesso à riqueza e, portanto, em condição de necessidade, se agrava e se apresenta, vou usar uma palavra que quase perigosa, quase se naturaliza que o mundo é assim. Aí eu penso que não pode se naturalizar a fome, por exemplo, a exclusão, a ausência de acesso à educação de qualidade. E, bom, esses são os elementos que vêm desde Nosso Futuro Comum 72, passa pela Agenda 21, que é a agenda produzida em 1992, na ECO 92, no Rio de Janeiro, né? Na segunda grande conferência da ONU, e que propõe uma agenda para o século XXI, talvez mais preocupada com os temas ecológicos do que com os temas sociais em geral também. E a Rio Mais 20, Rio Mais 10, Rio Mais 20, né? Elas andaram neste viés. Outros temas colocam a relação do homem com a natureza sobre alguns temas que mereceriam, né? A gente ouve tanto pós-pandemia, ou mundo pós-pandemia, ou se existe o pós-pandemia já e tal, especialmente quando estamos vendo as subidas novamente de contaminações, a gente se pergunta, mas eu penso que algumas ideias elas ficaram flagrantes. Nós não podemos ficar indiferente
com a realidade, não é de ser contra ou a favor. Essa é a morte daquele que é meu querido, minha querida, me sensibiliza. Mas se não me sensibilizo com a pessoa que é querida, do meu amigo, ou do amigo do meu amigo, então a nossa discussão nesse espaço de solução de conflitos, ela vai ser apenas pontual. Ela não será uma mudança estrutural de uma sociedade que precisa olhar para esses temas nas crises e entender qual o fio, qual o elo condutor de uma comunidade se rompe no momento em que as pessoas deixam de ser solidárias umas com as outras e, inclusive, numa palavra que circula muito, passa a ter ódio de outros. Né? E acho que a intolerância, as soberbas, né? Elas são a contradição daquilo que nós pretendemos trabalhar nesses espaços, neste espaço. As metas do milênio retomam esses temas, né, das partes mais frágeis da sociedade. E a Agenda 2030 e os ODS, penso, consolidam essa possibilidade numa agenda que é a nossa agenda, que é a agenda do tempo presente. E eu brinco, ou uso como sinônimo a expressão futuro, porque eu poderia perguntar como eu quero a condição do presente para a vida. Imaginando os bens da natureza, né? Água, clima, preservados, cuidados, né? Tal, tudo certo. Mas e o futuro? Então, isso nos alerta, inclusive, em relação a ameaças que se traz pelas nossas condutas, pelas externalidades de um modelo extremamente acelerado, industrializado de desenvolvimento. O industrializado vem desde a pólvora, né? a energia, né? As máquinas de 1900 em diante, mas também a inteligência artificial do tempo presente, né? De como nós colocamos efetivamente as tecnologias para a redução do esforço e do tempo humano dedicado à mera produção ou à produção de produtos, de objetos de consumo, né? Se nós não temos aí também uma crise para rever. Nós, no começo do milênio, né, as metas do milênio, de 2000 a 2015, se constituiu esses 8 eixos. E se fez debates, e se avançou em alguns, né, em outros muito pouco, em alguns estamos com reveses, tal. E aí chegamos ao contexto da Agenda 2030, que tem esta cara, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E creio que a erradicação da pobreza, como o primeiro tema, não fomos nós que elegemos exatamente, porque imagino que ninguém de nós esteve na Assembleia da ONU, mas a Assembleia que nos representa os países, com mais de 190 países, assinou um termo que diz que nós vamos enfrentar a todos esses temas entrelaçadamente com algumas prioridades. A minha pergunta sempre é se nós conseguimos entender que a erradicação da pobreza e da fome são temas prioritários. Por que eles são temas prioritários? Eu brinco que se nós não nos envergonhamos de viver numa sociedade que naturalizou a pobreza, a diferença, que alguém vive de comer o lixo que nós jogamos fora, essa sociedade tem problemas. Então, a inter-relação entre os temas, né, eles vão vir com o tema da educação, com o tema da água, com o tema do trabalho, da energia limpa. E lá no final ele tem 2 provocações que para mim são diretas a isso que nós estamos fazendo nesse espaço e por isso me autorizo a estar com vocês falando, que é a ideia de paz, de justiça e instituições eficazes. Mas essas instituições eficazes, essa ideia de paz, qual é o horizonte lá no fundo do túnel, a luz que nos movimenta? E penso que aí é que está a necessidade de que cada círculo de discussão social, seja ela psicológica, laboral, industrial, nanotecnológica, né, de todas essas expressões que identificam os diferentes campos da nossa ocupação do dia a dia, é o conjunto dos temas que precisa debater. Então, cada um pode, né, imaginar o que faria dentro do tema 1, 2, 3, 4, 5, até pelo menos o 16 e 17, que são temas coletivos. Porque o 17
é exatamente que alianças, que parcerias nós fazemos para a implementação, a construção desta agenda. Uma compreensão pedagógica, né? Uma perspectiva de como compreendemos a agenda. Eu uso muito este desenho, que não é meu, é um desenho da ONU, também é um desenho que está disponível na internet, né? Mas que ele é extremamente pedagógico para entender. Não há nenhuma possibilidade de nós continuarmos existindo amanhã se hoje nós não tivermos ar em condições, água para consumo, alimentos para consumo. Se trata de agora, se trata imediato de ar decente para respiração. Nem todos têm, né? Os refugiados ambientais do mundo aí representam um tanto isso e um tanto pela mudança climática e pela forma como nós tratamos o planeta. O que eu quero dizer, a perspectiva da biosfera está na base da sustentação da vida. Alterar a vida de suporte, ou suporte da vida, no trocadilho que permite compreender, esta relação, ela gera a palavra sustentabilidade, que dá sustentação para os demais. Nós estamos hoje aqui num espaço que tem a preocupação principal do segundo nível, que é, enquanto sociedade, quais os conflitos nós vamos eleger para solucionar. Mas eu tenho certeza, nós só conseguiremos avançar se nós enxergarmos cada um desses espaços não como temas da sociedade, os outros, mas como tema da sociedade, eu. Então, o tema da fome, da pobreza, das cidades sustentáveis, do trabalho digno, dos direitos sociais, dos direitos humanos, da violência e tal, eles são temas que precisam estar no meu campo de trabalho. Talvez cada um de nós aí tenha uma certa inserção na vida econômica, que são aspectos importantes, os mais produtivos, mas também as relações de trabalho e capital, que são fundamentais, que precisam ser ajustados para permitir que se tenha processo de produção com equilíbrio e com decência para permitir a vida hoje e amanhã, né? O presente e o futuro. E um eixo central que dá sustentação a isso são exatamente as alianças que nós somos capazes de fazer. Eu estou torcendo para que a COP consiga fazer passos adiante daquilo que nós não andamos desde... Nós estamos na 27, né? Desde que nós colocamos aí, como sociedade global, o tema da sustentabilidade nesse foco. Essa mesma agenda ela tem uma perspectiva de enxergar o mundo com os 5 P's que se chama, né? Então, as pessoas, o planeta, as parcerias, a paz e a prosperidade. Então, muitas políticas nos municípios acontecem com 5 P's, né? Outras acontecem com olhares diferentes, logo tem uma lâmina para isso, eu achei que era a da sequência. Mas, então, aprofundando um pouco o tema, né? Por que o 16 e o 17? O objetivo 16, ele coloca em promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas em todos os níveis. Talvez nós nunca tivemos tanta necessidade de um antropólogo clássico, né? Sentar num banco e observar a humanidade, entender a humanidade, para retomar alguns temas que parece não estão dando certo. Não estão produzindo o impacto, o resultado esperado. E penso que esse espaço, né, seja das pessoas que estão sem alimentos, sem espaço para conviver por conta da crise ambiental global, da mudança climática, né, de tendo que se mudar dos seus países. E aí nós temos instituições. Não sei, a Acnur é a nossa referência? Quem é? Quem pode ser? Nós temos que ter instituições de referência que são aquelas específicas do Estado, mas também aquelas que trabalham com os temas que transversalmente nos afetam todos os dias, né? Temas como corrupção, suborno, evasão de divisas, sonegação de impostos mesmo, né? Custam bilhões, trilhões para a humanidade. Mas o perfil da corrupção, do suborno, do roubo, da evasão de impostos, da sonegação, ele é um perfil de quem? Então, olha só, nós apostamos na criação de um Estado, mas nós só negamos a contribuição para que esse Estado faça a política que eu acho que tem que fazer. Então, eu entendo que o imposto seja uma palavra já adequada, porque ele é imposto, né? Ele não é um convite, você é obrigado a cumprir,
mas que ele precisa se livrar um pouco de que é uma conotação ruim quando eu tenho uma contribuição para a sociedade. Eu tenho que cobrar eficiência, eficácia, resultado da aplicação, que são sejam gestões mais competentes, né? As taxas de crianças que deixam a escola primária por conflitos, por distâncias, por falta até de transportes, né? Ou por falta de escolas mesmo, de estruturas e tal. Como pensar a educação de qualidade de sujeitos que se emancipam, que se constituem como cidadãos, como sujeitos que entendem a inter-relação, a intersubjetividade, a responsabilidade de viver socialmente bem, das implicações que eu tenho, seja como propriedade privada lá, ou quando eu vou, por exemplo, morar numa cidade, né? A cidade é um imã, nos atrai a todos, é maravilhoso. Mas quais as implicações que eu tenho? Eu tenho na frente da minha casa um passeio que não é privado, é público, e eu tenho um passeio que eu sou responsável. Como é que ajusta essa contradição? Então, as pessoas não se responsabilizam sequer por esse tema geral, né? Que está na legislação e que é assim mesmo. E que eu devo arborizar, devo cuidar, devo garantir acessibilidade e tal. Como é que eu trabalho com esses temas, né? Então, veja que pensar a sociedade a partir de instituições justas é também como eu coloco dentro das instituições o tema sociedade, o tema coletividade, o tema comunidade como tema central. E o 17, né? Ainda o 16, né? Construir uma cultura de participação e convivência, debater o tema das tolerâncias e intolerâncias dos grupos sociais, construir espaços para a ação da sociedade. Sustentabilidade requer menos Estado e mais sociedade presente nos processos. Esse destaque a menos Estado e mais sociedade é uma homenagem minha ao meu avaliador, né, do Tribunal de Mestrado, como diz. A mesa de mestrado contava com o professor Dinizar Becker, foi uma das pessoas de referência no debate sobre sustentabilidade no começo desse milênio, né? Era presidente dos Coredes do Estado do Rio Grande do Sul, acabou falecendo 16 dias depois da banca de mestrado. Mas ele chamava muito a atenção, ele diz, olha, a gente espera demais do Estado e nós, sociedade, não nos constituímos e acreditamos que aquele cara que está no poder público, seja ele na presidência, no governo do Estado, na prefeitura e tal, que ele tem na sua mente os temas que são a minha preocupação. Ele não tem, né? Nós precisamos fazer com que ele seja, no mínimo, sensível e aberto a diálogos para entender o que a sociedade tem como sonhos, como horizontes. Porque aí nós vamos ter gestões melhores, mais abertas, mais qualificadas, mais sustentáveis. Mas a gente não é aberto para isso. Então, como imaginar que alguém vai adivinhar o nosso desejo? Somente com mais sociedade nós vamos avançar nisso. E o objetivo 17, então, sim, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Eu penso que esse espaço, que é um espaço extremamente local, Caxias do Sul, que está articulando vários atores aqui, certamente, né, a conversa com a Débora já me permitiu também entender que alguns desejos daquilo que poderia acontecer e que deveriam acontecer para sermos melhores, mais fortes, mais presentes na comunidade, como forma de antecipar violências, de antecipar conflitos, de não ser o espaço mais um de que se bata a porta para buscar apoio para a solução de conflitos, mas que se constitua, sim, como um espaço de diálogo, de construção dessa abertura para temas sociais, né? E o tema pós-Covid, né? Eu não sei, eu penso que a dor que nós sofremos, né? As ansiedades, as perdas de cabelos, como eu digo, os vinhos a mais que tomamos, né? Cada um nas suas práticas aí, que nos fizeram viver com mais ansiedade, talvez seja uma transposição que precisamos fazer. Esses temas comunitários que nos incomodam, nos implicam e nos geram também uma ansiedade, um desejo de que eles sejam objeto de debate para a solução dos conflitos. Então, a construção de uma comunidade de paz depende deste avanço. Eu não tenho dúvida disso. Aqui devia estar lá atrás, esse é o orçamento de um município, Francisco Morato, São Paulo. A prefeita, inclusive, é nossa aluna de mestrado aqui agora, né, em desenvolvimento
aqui na Unijuí, mas eles montaram o orçamento municipal todo a partir dos ODS. Porque os ODS discutem fome, discutem educação, discutem saúde, discutem água, discutem saneamento, todos os sistemas que estão nos clássicos orçamentos municipais. Eu me atrevo a trazer para vocês aqui algumas ideias, inspirações, ou coragem de fazer diferente com provocação, né? Que eu não sei se são saídas do labirinto para um futuro sustentável, não sei, mas eu penso que na lógica que nós estamos discutindo nos sistemas de mediação, de solução de conflitos, eles são muito oportunos, que é a ideia de como a Nova Zelândia organiza o orçamento. Ela tem esse conjunto de 12 campos que descrevem e capturam como os neozelandeses sugerem e experimentam o bem-estar. Eles tratam o bem-estar como o resultado necessário do orçamento. E aí o engajamento cívico na gestão, identidade intercultural, meio ambiente, saúde, renda e consumo, ganhos no emprego, conhecimento, capacidades, habilidades, uso do tempo, proteção e segurança, relações sociais, bem-estar subjetivo. Aqui eu faço uma estrutura diferente dos mesmos temas. Vejam que esses temas da parte superior, saúde, moradia, renda, meio ambiente, emprego, educação e segurança, estão no orçamento neozelandês, mas não estão ausentes do nosso orçamento. Agora, o que está no orçamento da Nova Zelândia e que está ausente do nosso orçamento é a segunda parte, um campo identificado como novos eixos de domínios de engajamento cívico, identidade cultural, uso do tempo, conexões sociais e bem-estar subjetivo. Vejam que os valores morais que nós podemos estar propagando quando dizemos, não, cada um tem que resolver as suas situações práticas da vida do dia a dia, né? Eu estou falando da educação, do consumo, da saúde, do convênio, daquele que pode comprar, não pode comprar, do tamanho da sua casa, do tamanho do conforto que ele coloca dentro da sua casa. Essa dimensão de exagero individualista na organização das pessoas, ele desconhece o compromisso de que a minha residência será mais segura se a do outro também for. Segura no sentido não de uma fortaleza, mas no sentido de me oferecer as condições de bem-estar, assim como o vizinho e cada um da minha cidade tem como padrão de vida, como bem-estar. Então, aqui, me parece, nós temos que fazer o aprendizado. Muitos projetos sociais, eles têm um apoio anual, né? Transformar um projeto bom em política permanente tem que ser o padrão de gestão. Nós não imaginamos que alguém que cresce ouvindo o discurso do individualismo, ele se transforme num comunitarista. Então, trabalhar engajamento cívico comunitário em projetos sociais não é um fazer de alguns meses. Ele tem que ser um momento permanente. Segundo, se ele é prioritário e ele está no orçamento, ele vai ter recurso financeiro e pessoas. Nenhuma prioridade é prioridade sem gente e dinheiro, como eu digo. Né? Por quê? Porque fazer este processo de construção de uma cultura comunitária e social, que as pessoas estejam abertas a participar da discussão da escola, não só quando o meu filho precisa da escola, voltando ao gancho que eu fiz antes lá atrás. Então, esta é a mudança que a Agenda 2030 também nos coloca com o meio ambiente como eixo, porque a casa é comum, o ambiente é comum, mas que nesses projetos que nós construímos, sejam eles de gestão de resíduos ou de rodas de conversa, círculos de paz, todos eles precisam trabalhar essa perspectiva de que a vida comunitária é mais bonita e melhor e mais segura para todos. Então, esse, para mim, é o elemento que está ausente das universidades. Eu falo como professor de uma universidade comunitária, assim como é a UFS, né? Porque sempre este tema comunitário e regional foi importante. Eu estou dizendo foi, porque eu estou em dúvida se ele continua tão importante ou se nós pensamos muito mais em produzir indivíduos individuais e individualistas bem-sucedidos para si economicamente, de ter um lugar no mercado de trabalho, para aqueles que conseguem ascender à universidade, que já não é tão comunitária assim, porque dependemos do recurso que nos aportam os alunos para a sobrevivência. Vejam que aí nós temos questões estruturais que também precisam ser colocadas
nos debates, né? E aí as rodas de conversa são outras, mas que a gente precisa também ter presente e não descuidar, né? Eu estou falando das rodas de conversação política, de como nós damos espaço para isso no espaço da política, nos nossos municípios, no nosso estado, na nossa pátria. Bueno, o que estamos fazendo por aqui, então? Avançar nos diagnósticos para um diagnóstico de consenso. Eu penso que nós temos dificuldade de saber qual é o problema comum, muitas vezes, né? As causas dos problemas que aparecem no nosso círculo de conversação, quais são as causas? Porque se nós não sabemos as causas, nós vamos errar no tratamento. Então, penso que desmercantilizar as relações do homem com a natureza como estratégia para pensar um mundo menos extrativista e capitalista é criar uma sensibilidade em relação à natureza, que não é a natureza Daniel e água, é a natureza Daniel e comunidade que precisa da água que precisa ser comum, e que é um bem comum, e que todos precisam cuidar. Então, há aí uma relação que se perdeu, né, entre as coisas e também entre as pessoas. Interrogar a onipotência da lógica consumista, que substitui a felicidade, o sucesso, a realização pessoal, que se resume na possibilidade de consumo exagerado, exacerbado e insustentável, de tanto consumo, né? E a gente está numa gincana e que tem dificuldade de pensar como para essa roleta russa, né? Na brincadeira ou no jogo, né? Roleta russa, de como para isso que eu quero descer, né? Eu quero viver uma relação mais horizontal, diferente dessa gincana, dessa maratona da corrida do dia a dia. Quais os valores morais colocamos em evidência? Por exemplo, uma empresa tem que gerar bem-estar, ela tem que gerar lucro. Ela tem que gerar, no mínimo, as duas coisas. E o que é prioritário? Vejam, porque quando eu pergunto o que é prioritário, desaparece o comunitário, em nome do lucro nós fazemos qualquer coisa. Inclusive, contaminamos o meio ambiente. Então, o custo comunitário ou o custo ambiental dos processos produtivos e de desenvolvimento atual, eles precisam ser colocados em doses suaves e permanentes, né, para que a gente tenha uma mudança que seja... nós não temos uma realidade feita em 5 anos ou 10 anos, nós temos uma história que foi esquecendo desses valores. Então, um pouco é isso, né? Quais os valores colocamos em evidência? Construir instituições fortes para a defesa dos bens comuns, ODS 16. Será que nós estamos conseguindo? Será que nós temos os bens comuns, os eixos comuns, como eixos centrais do nosso debate? Eu penso que nós estamos nos devendo, entre nós humanos, muito disso ainda, né? Numa dimensão mais ampla, o 17 e as alianças que nós precisamos para a implementação, a ONU, o Mercosul, mas os países, as regiões, né? Quais são os países que dialogam razoavelmente no Mercosul, para ficar aqui no nosso território, né? Para entender a importância que tem isso, né? No debate sobre a Amazônia, nós temos a metade da Amazônia, a outra metade é dos países vizinhos. Como é que nós temos uma possibilidade de construir um desenho que não seja beneficiário apenas um país, mas que o conjunto seja beneficiário, e que aquilo que se tem como soberania de um país trate, por exemplo, a Amazônia, que é o debate da COP27, que ele seja um resultado de benefício para o planeta, mas que também beneficia o espaço mais local. Não é um desenho único, mas pluri, intercultural, biodiverso, transnacional. Vamos chamar de Agenda 2030, talvez, entender como a Agenda 2030 pode ser esse aporte, esse é o meu propósito aqui, né? Nós temos os acordos de Paris, né, os protocolos de Kyoto, que são sobre clima e que não funcionaram. Então, a gente tem uma certa desesperança também que circula nesses diálogos que eu estou tentando dizer, são os espaços necessários de trabalho, porque eles podem mudar a nossa dose de esperança, a dose de crer no futuro para os outros e para nós. O Acordo de Escazú, que talvez alguns conheçam, né, que é um acordo de 2018 na América Latina sobre como cuidar da extração de produtos, não ser extrativistas e predatórios com o meio ambiente, mas que a maioria não conhece sequer, né? E outros acordos aí que se tem, né? O pós-extrativismo, a COP27
alguém falou pela ONU e falou que, quem sabe, tenhamos aí esse século como o século da igualdade, para superar essas desigualdades que, olhando de perto, como diz, nos envergonham, né? Eu tenho aqui alguns livros que eu sugiro para quem quer entender mais isso. Novos Conceitos para Novas Realidades, do Ulrich Beck, né? O título primeiro do livro é A Metamorfose do Mundo. Novos Conceitos para Novas Realidades. Que acho que trata um pouco, ajuda a entender melhor isso. Sociedade do Cansaço, também um livro muito pequeno, né? Mas do Schulhan, que também trata disso, trata do mundo do trabalho, né? Nós temos alguns países no mundo discutindo a redução da jornada de trabalho para 4 dias da semana e 6 horas diárias. Inglaterra, por exemplo, né? Então, nós, temos abertura para fazer isso ou temos uma desregulamentação que nos bota na gincana de trabalhar mais e mais horas para ter mais e mais recursos, para consumir mais e mais, e aí nós consumimos o nosso tempo. Então, quando a Nova Zelândia diz, olha, nós temos que trabalhar uma equação de que o tempo que as pessoas têm, ele precisa de uma oferta interessante para que ele se converta em tempo de enriquecimento pessoal, que pode ser deitar na rede e ler um bom livro, ou tomar um bom mate, como diz o Gaudério, com um compadre, né, com um amigo, ou fazer um passeio, ou caminhar, ou sentar na beira da praia e ver a onda e viver na relação com a natureza, uma relação mais harmônica. Então, a minha pergunta aí, indo para o finalmente, qual o ODS, né, onde atuamos, qual ODS atuamos nos nossos espaços? Como nos interconectamos? Como construir humanização das relações nos espaços de trabalho? Porque penso que mais do que humanizar os outros, esses espaços que nós construímos, eles precisam ser enriquecedores da nossa experiência de vida. Que a gente possa falar com alegria sobre esses momentos. E acho que isso é que faz a diferença. Eu vou usar aqui por uma questão, não de que ele seja meu guru absoluto das teorias que me trazem aqui, mas porque eu gosto muito da forma como o Krenak, né, que tem algumas pequenas obras, e que lançou uma outra obra essa semana, né, no dia 12, e trazia na Folha de São Paulo uma entrevista com ele, e a obra é Futuro Ancestral, né? Então, o jornalista pergunta, é o livro que você lança nesse final de semana. Qual a importância de resgatar a sabedoria ancestral para o futuro do planeta? E ele fala de umas coisas que eu acho que são extremamente contundentes, por isso que eu trago ele aqui para ir fechando. Numa equação onde a biodiversidade vale mais do que qualquer aparato inventado pelos humanos, inteligência artificial é da moda, né? Celulares, tal. Esse saber se torna essencial para responder às perguntas sobre como sobreviver num mundo com clima alterado, com elevação de 2,5 graus Celsius na temperatura, torrando a todos feito pipoca, o que se projeta para 2050. Quando o clima do planeta se desorganiza geral, os países que tinham vantagem nesse sistema capitalista, devorador de mundo, vão entrar pelo cano e terão que buscar soluções olhando para esses povos originários que ficaram para trás. Eu trago aqui não só como uma solução que ele diz, ou da linguagem catastrofista que ele utiliza, mas também para dizer, nós deixamos para trás, transformamos na linguagem do Eduardo Galeano, em ninguém os excluídos da sociedade. E nós sabemos, eles têm a cara do racismo, eles têm a cara da segregação que as comunidades indígenas têm, né? Eles não representam uma referência e eles têm uma relação de maior equilíbrio. Mas ele também, na futuro ancestral, nos provoca para pensar o futuro a partir da ancestralidade. Qual a saída, né? Vamos ter que nos amparar em saberes que foram desprezados historicamente para que possam nos orientar sobre como reorganizar a nossa vida e escapar dessa ideia futurista de que a gente pode, por meio de tecnologia, criar mundos artificiais. O futuro ancestral é lembrar que os rios, que já estavam aqui antes de nós, os oceanos já estavam aqui antes de nós. Isso nos ajuda a escapar do especismo humano, do antropocentrismo, né? Essa ideia de que os humanos podem submeter todas as outras formas de vida a seu favor.
falam de colonizar outro planeta. É uma ideia fora de qualquer razoabilidade e de que vamos destruir a Terra e habitar Marte. O organismo humano se desenvolveu adaptado à biosfera da Terra. Não temos como viver fora dela. E não, a não ser com escapafandos adaptados. Seria um futuro ridículo. Um bando de idiotas com capacetes na cabeça flutuando no espaço. Imaginando esse mundo tecnológico, né? Melhor cuidar do nosso planeta aqui e agora. Acho que essa provocação, né, ela não é só do ambiente natural, mas ela é como nós nos desorganizamos da vida para nos organizar para o trabalho. Ontem alguém compartilhou nessas 1000 coisas da internet, né, diz que a frase também sintetiza muito isso, não entendo como os humanos modernos usam tanto relógio para não ter tempo para nada, né? Ou talvez organizar o tempo. E esta imagem também, eu acho que ela é uma imagem extremamente moderna, né? Uma estátua localizada em Berlim, intitulada Políticos discutindo o aquecimento global. Ou seja, a roda da destruição, a roda das desavenças, né? Dos não acertos continua andando e a gente correndo riscos e fazendo reuniões e reuniões. Então, acho que quando eu falo numa virada epistemológica, eu estou falando disso. Nós temos que fazer uma mudança profunda logo. Uma aluna me brindou uma cuia com esta frase, que eu carrego ela num fechamento sempre. Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos. E eu acho que os Álamos, professor Clóvis, eles têm uma mensagem, né? Se nós não entendermos esta mensagem do tempo da existência, nós, creio que não conseguiremos ser essa esperança de que o mundo pode ser melhor sim. Nós não carregamos sonhos, não encantaremos ninguém. Então, eu penso que, inclusive, os nossos espaços de trabalho, eles precisam ser diferentes, eles precisam ser ampliados, eles precisam ser, na linguagem da criançada da escola, o piquenique, né? Mas o espaço da convivência de verdade, né? Não ser um momento apenas da reunião que trata do problema e depois seguimos os mesmos, mas de fazer tempos diferentes na nossa vida. Eu acho que isso é assim, o recado, a provocação maior que eu queria fazer para vocês e me colocar à disposição para perguntas, discordâncias, considerações, o que entenderem interessante. Obrigado. Então, na verdade, professor Daniel, agradecemos imensamente, né, pela sua brilhante exposição e reflexão acerca dos ODS e a justiça restaurativa, e abrimos, então, espaço para questionamentos. Mas, antes, eu não sei se a Débora tem, ou o Dr. Clóvis, ou o João, alguma questão ainda que queiram colocar. Olha, se me permite, Cláudio, já que o professor me citou ali no finalzinho, professor, eu fiquei maravilhado mesmo com essa palestra e assisti a toda ela aqui bem atentamente, assim, até gostaria até que o senhor pudesse depois deixar suas indicações dos seus livros aqui no chat, porque eu não consegui pegar ali, fiquei... Não peguei os títulos ali. Se o senhor pudesse depois repassar, eu gostaria muito. E só relembrando uma outra frase a respeito dessa ideia de semear, né, de plantar álamos, né? Aí me ocorreu ontem também uma outra frase que eu tinha visto, li um escrito do Dr. Henrique Ordovás Filho, foi meu pediatra, né? E aí o Dr. Henrique deixou escrito lá, assim, a seguinte frase: não me esperem para a colheita, porque seguirei plantando. E é muito bonito isso, né? A gente não se preocupa com aquilo que vai colher. Eu acho que essa ideia de não se preocupar com a colheita, ela é muito importante também, mas não se descuidar nunca com a questão do plantio, a gente seguir plantando, porque a gente sabe que tem outra frase que se enquadra muito bem aí, que todo mundo conhece, né, que a semeadura é livre, né, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente estiver semeando coisas boas, a gente sabe que lá adiante tiver, né, alguém irá colher, né, professor Daniel, essas coisas que vão sendo semeadas, que vão sendo plantadas aqui, né. Parabéns mesmo, professor Daniel. Achei maravilhosa a sua palestra, sinceramente. Gostei muito mesmo. Obrigado, Cláudio.
Eu sou suspeita em falar, porque a gente tem umas conversas sem fim, né, professor Daniel? Então, é um entusiasta que eu admiro e respeito. Eu fico pensando, né, a gente se coloca em círculo, temos a horizontalidade, tentamos resgatar essa sabedoria ancestral, mas naquele momento que a gente senta aqui, né, a gente daqui a um pouco teria que se reportar, estar lá na comunidade, envolver a gente aqui faz trabalhos buscando o envolvimento da comunidade, e naquela sua fala inicial ali, de não esperar só que o Estado faça. Então, nós somos integrantes dessa comunidade, né? Nós temos que deixar para os que vêm depois de nós. E quando o senhor fala dessa questão de 2 graus acima em 2050, isso é muito preocupante. A gente está em 2023, e quando o senhor fala em COP27, nós aqui ainda a gente se informa, mas muitas pessoas, eu creio que fora, nem tem conhecimento do que seja a COP27, está tendo agora toda essa questão preocupante em relação à Amazônia, né? Esses momentos de rupturas, eu acho que nos deixar com essas inquietudes, só que a gente está aqui ainda no espaço de academia, né? A gente tem que fazer esse movimento, colocar ali lá na comunidade e identificar as necessidades dela, não levar a uma receita pronta, né? Como nós, nos momentos que a gente vai fazer os círculos em comunidade, nos locais que estamos aqui de forma transversal, a gente busca identificar o que eles querem, não levar pronto. E pensar, assim, em novos, quando o senhor fala de outros países que já pensam em menos tempo de trabalho, a gente resgata também, pensa esse ócio criativo, né? Posso estar ocioso, mas posso estar alimentando minha mente por meio de um livro muito importante, né, que vai agregar. Então, gratidão. Eu nem vou fazer uma pergunta, porque tenho muitas, sempre. Todos os dias eu tenho muitas questões na minha cabeça. Eu agradeço muitíssimo. Eu não sei, Cláudio, se conseguiste ver a imagem das mãozinhas com sementes. Nós temos uma escola aqui no município de 3 de Maio, que a gente acompanha também e aprende com eles, que essa foto são das mãos das crianças que fazem turno integral na escola e que semeiam, né? Semeiam, isso que você disse. Semeiam. Às vezes eu uso essa imagem ao final dos meus PowerPoint, mas hoje eu optei só pela cascata, que é ali da serra, aquela cascatinha ali do caminho para o mar, aí, da serra, quem desce pela Rota do Sol. Como é que é? É aquela que não tem continuação aí depois de ausentes, né? Que há anos está interditada, mas tem um caminho aí que por estado de chão a gente consegue chegar ao mar. Mas, assim, agradecer as referências que vocês fazem, mas eu acho que amanhã nós vamos estar com 4 mestrados na Argentina, reunidos, discutindo, cada um vai pagar a sua conta, como eu digo, porque a gente fez uma aula com 4 mestrados e faz um seminário presencial para fechar a pandemia, poder conviver. É importante para a universidade, e para quem está na universidade, a gente sabe o que é internacionalizar, e o menu da pressão institucional também que a gente tem pela avaliação do MEC, da CAPES e tal. Mas tem o tema da convivência. Eu estava falando ao final, né, de que eu acredito que nós convivemos de menos. Então, a gente tem ausência de tempo, né? A gente não tem tempo. As crianças ou a juventude que está hoje entrando para uma sociedade de risco, a gente não tem tempo para dar a mão para ela e tomar sorvete com o filho da gente. O campo de raciocínio, há uma pedagogia importante sendo discutida na América Latina, que certamente não é desconhecida de muitos de vocês, que chama Sente e Pensar, que é como a gente envolve as emoções das crianças, mas não num trabalho emocional discursivo, mas permitir que ela viva a sensação do diferente. Porque a sensação do diferente permite que ela entenda que há uma escolha de respeito, da troca, do afeto, da corresponsabilidade, da segurança de estar com um adulto que acompanha. Por que o professor deixou de ser o herói do aluno? Por que o adulto deixou de ser o herói do jovem?
e ele busca na tecnologia, numa invenção esdrúxula, como diz o Krenak, né? Uma referência que não se sabe muito para que servirá, mas, né, quase esquizofrênica, como diria o Drauzio Varela, que não se sabe para que vai usar, mas que está ali, né? Então, como está chique, todo mundo tem, vamos comprar essa tecnologia também. Então, acho que essa ruptura, ela precisa ser com tempos, né? Eu fico maravilhado com o espaço que vocês têm de ir fazendo, assim, algumas lives, né? E trocando conversas e poder estar... até pouco tempo não era pensável, professor Clóvis, que eu que trabalho no meio ambiente pudesse estar nesse espaço com uma discussão, um olhar a partir do meio ambiente. Eu sei que minha formação, eu fui buscar lá interdisciplinar, mas eu estou cada vez mais convencido. A questão ambiental não é uma questão do ambientalista, é uma questão dos outros, né? A questão da violência doméstica não é da vítima, ela é muito mais do agressor, mas nós não estamos chegando nesses espaços. A questão do abandono da infância e juventude, ela é uma questão estrutural, econômica e educacional de gerar capacidades. Gerar capacidades é um livro importante da Martha Nussbaum, uma socióloga americana, né, que trabalha em sistemas. Eu quero a emancipação do sujeito, que no tempo livre, Débora, as pessoas possam escolher o que fazer e ver que isso as qualifica no seu projeto de felicidade. Então, assim, não sei, nós transformamos a vida numa gincana, né, de individualismos e de ser melhor ou não sei o que em relação ao outro. O outro representa mais ameaça do que apoio. Então, acho que nós erramos a mão aí em vários pontos, né? E penso que, numa das provocações, o que fazer, né? Nós temos que, no mínimo, estabelecer alguma harmonização no diagnóstico. Ontem eu estava numa fala da Unijuí que eu coloquei isso como título da fala, digo, harmonizar o diagnóstico, né? Porque cada um tem suas razões, nas universidades também, né? Os doutores, cada um tem sua leitura de realidade e cada um trabalha numa via própria, que vai não se sabe para onde. Então, acho que esses projetos comuns, eles precisam nos movimentar, né? Eles precisam nos sensibilizar, nos mover, mas nos movimentar, que é fazer algo por aquilo que a gente acredita. Um pouco por aí, assim, não sei se eu contemplo as falas, né? A Débora, né, que é uma entusiasta disso, você registra. Eu falo cada vez mais, né? A homenagem ao meu amigo professor Dinizar, que foi tão cedo, mas que é mais sociedade. A gente precisa se sentir sujeito do espaço que a gente convive. Até porque a gente é culpado pelo espaço que a gente convive, daquilo que não funciona bem, né? E muitas coisas não funcionam bem. A gente não suporta uma reunião de bairro, a gente não suporta uma reunião de condomínio, né? Não tem mais. Então, essa ausência de espaços comunitários, que a Nova Zelândia bota grana no orçamento para trabalhar permanentemente o que é a vida comunitária, o que é a cidadania, como se corresponsabilizar pelos cachorrinhos e pelos humanozinhos, né? Pelas plantinhas e pela água, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu vejo os cachorrinhos, claro, que tu achou engraçado, é que as pessoas hoje estão mais sensíveis aos cachorrinhos do que aos humanozinhos, tá? Eu moro num apartamento, num condomínio, que as pessoas discutem muito mais o cachorro, o resultado do cachorro, do que a carroça que todo dia estaciona para encontrar ali no lixo comida, né? Então, assim, isso me assusta, sabe? Só para fazer um registro aqui, eu estou vendo aqui a presença do Tenente-Coronel Jorge Emerson Ribas, que é o comandante da Brigada Militar, para ver a importância, né, desse espaço, né, e a diversidade que a gente tem, né? E a delegada Sueli de Fátima Reck aqui também, que é a delegada de polícia, né? Então, também secretária, né? Parabéns aí pela sua assistência, aí, professor, né? Bastante qualificada, né? Como o senhor disse, é um espaço, assim, de convivência, assim, que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Não encontra em qualquer lugar, né? No âmbito da justiça restaurativa, a gente consegue promover essa conjugação de interesses que tem um fim comum, assim, bastante interessante e importantíssimo, né? Obrigado de novo. Eu quero só complementar a fala do Dr. Clóvis aqui, o Tenente-Coronel Ribas, Emerson Ribas, um parceiro aqui da Justiça Restaurativa de Caxias, que fez a primeira formação
da equipe do 12º aqui, então foi a primeira brigada militar que teve a formação em facilitadores de círculos de construção de paz. Ano passado, o Tribunal Militar de Santa Maria veio aqui em Caxias buscar o que era feito, né? Então, gratidão por essa parceria, o Tenente-Coronel Emerson Ribas, aposentado agora, mas nosso voluntário aqui, facilitador, parceiro, a nossa diretora, ex-delegada, a doutora Sueli Reck. Então, naquela fala inicial do professor Daniel, né, das leis e da justiça que a gente tem nos nossos códigos, mas a importância de sabermos aplicar isso, né, e sermos restaurativos, usarmos os métodos autocompositivos para os envolvidos identificarem o que é melhor para eles naquela convivência, e convivência com o vizinho do prédio, convivência no nosso ambiente de trabalho, convivência em comunidade, né? Então, muito importante isso. Gratidão a todos vocês aqui. Sueli quer falar? A minha chefe. Na verdade, eu tenho só agradecer, né? E vou fazer as palavras do Dr. Clóvis, que na verdade a gente fica encantado de ouvir. Acho que coloca o microfone mais perto, o fone mais perto, Sueli. Com tanta propriedade a fala, né? Então, assim, é só agradecer a disponibilidade por estar, né, compartilhando, né? Sueli, coloca o microfone mais perto, a gente não te ouve. O teu fone. Olha só, o Tenente Ribas, é isso? Eu quero fazer uma fala, porque na minha sala de aula, Tenente Ribas, não me entenda mal, eu tenho uma série de divergências, posso ter, todo mundo tem, em relação às instituições ou às práticas das instituições, mas eu acho que o senhor não se aposenta, o senhor escreve um livro, Ribas, de quanto a Brigada Militar é pronto-socorro da sociedade equivocada e errada que nós vivemos. Porque a brigada é chamada para recolher cachorro, para recolher humano, para cuidar criança, para socorrer violência, de todos os tipos, para as árvores que estão sendo cortadas, para as águas que estão sendo contaminadas. Quando o Estado não funciona e a sociedade não funciona, chama a brigada. Eu sempre digo isso. Chama a brigada que vai sair pelo menos um socorro, pelo menos uma presença, pelo menos uma atenção. E eu estou dizendo isso e destacando porque é uma das instituições presentes, fortes e presentes nas críticas e tal, e pouco valorizada historicamente, né? Então, acho que é do tal do exemplo de que nós precisamos entender essa presença mais comunitariamente, né? Talvez trabalhar temas também para que em alguns lugares ela seja mais comunitária, mas isso nós temos das empresas às universidades, para que elas sejam mais próximas da comunidade, né? Eu quero fazer o destaque do espaço de presença, e eu sou professor do direito, todo semestre praticamente a gente tem alunos que são profissionais da sistema de polícia, né, ou civil, ou mais da brigada, inclusive, que esse debate é maravilhoso, né? E eu sempre digo, olha, se nada funciona, chama a brigada. Então, um pouco assim, agradecer também, tem alguns alunos daqui da Unijuí mesmo, que estão acompanhando aí, bolsistas e outros interessados, né? Para a gente ir construindo também esse diálogo, né? E, Sueli, a gente ouvia pouco, mas intercambiar a parte positiva da pandemia, quem sabe, né, foi aprender que a gente pode fazer isso com alguma facilidade, cada um mateando no seu lugar aí, e fazer uma conversa, uma troca, né, e crescemos junto com isso. Se o Ribas quer fazer uma fala, Ribas? Porque aqui o Ribas tinha bastante atuação na comunidade também, né, Ribas? A gente não está te ouvindo, Ribas. Está fechado o microfone.
Agora sim, né? Obrigado, Débora. Obrigado, doutor Clóvis, professor Daniel, né, pelo carinho. E eu costumo, assim, participar de muitas palestras e sou muito mais ouvinte do que procuro falar. O professor Daniel, essa frase que o senhor deixou agora, ao longo dos meus mais de 30 anos aí na Brigada Militar, eu não tinha ouvido, né, com tanta propriedade, assim, talvez até resumindo uma instituição, né, quando o senhor mencionou que a Brigada Militar acaba sendo um pronto-socorro da sociedade. E eu acho que realmente é isso que nós fazemos no dia a dia. O nosso slogan institucional é a força da comunidade. E ele tem, eu não sei exatamente o ano, mas se não me falha a memória, eu acredito que ele foi criado no ano de 1987, por ocasião do Sesc Centenário da instituição. E eu acho que ele resume muito, né, o que é a Brigada Militar, né, no sentido que ela está à disposição da comunidade. Né, tem as suas faltas, tem as suas falhas, mas a intenção é sempre estar pronto, né, para aquilo que for necessário. Mas com relação à sua palestra, realmente achei muito, muito interessante, né, uma reflexão assim de elevadíssimo nível, né, trazendo essas prioridades, vamos dizer assim, né, em nível mundial. E até eu fiz uma pequena colocação assim no chat e vou tentar lhe fazer em termos de pergunta, né, que eu acho que é bem oportuno com relação à pandemia, né, que nós estamos encerrando agora, por assim dizer. Se por um lado nós acabamos tendo uma aproximação muito maior em termos virtuais, né, essa palestra é um exemplo disso, que não era tão comum antes da pandemia, né, me parece que as pessoas estão ficando muito acostumadas a ficar em casa, né, e o individualismo parece que, em termos físicos, parece que está recrudescendo, né? E essa talvez não é uma preocupação também, assim, em termos mundiais, que se valorize mais a questão física, pessoal, né, com o nosso semelhante, com o nosso amigo, com o nosso familiar, e não haja, né, a questão virtual, assim, embora importante e relevante, mas que ela não tome conta, não tome espaço do contato físico, pessoal, interpessoal, principalmente. Ribas, hoje inicia aqui um festival de música, Canto de Luz chama, né? E no mesmo ano, há uns 5 anos atrás, a fala que você faz em relação ao chimarrão, né, saíram 3 músicas entre as 10 finais que falavam do tempo para um mate com o pai e tal, que era essa coisa que representa o chimarrão, né? A minha mãe vive ali em Guaporé, né? Tem 93 anos e agora ela está confusa já. Mas durante uns 20 anos, dos 9 filhos, que nenhum mora com ela, ela diz, venha me visitar, mas não precisa trazer nada. E venha me visitar, para mim sempre traduziu assim, é o tempo que eu digo, a gente precisa dar mão para o filho para tomar um sorvete, mas é o tempo que eu preciso estar do lado da minha mãe, que aos 93 anos não precisa nada mais do que algumas sopas, como diz, para sobreviver, mas precisa de muito afeto para ter esperança de que vale a pena viver. Mesmo com alguma doença, mesmo com... Porque estar presente com aqueles que você ama tem um significado diferente para nós, né? E eu acho que sim, os tempos, o cansaço do dia a dia, muitas vezes nos impedem de fazer 300 quilômetros para estar lá. Mas se eu não tenho coragem de entender que isto é a diferença que eu não sei até quando eu tenho, e ela é talvez a mais maravilhosa da minha existência, né? E talvez seja, quem sabe, uma culpa que a gente não tem coragem de dizer, sim, é a mais maravilhosa. Não fosse ela, eu não estava aqui, né? Me permitiu existir, me permitiu estar convivendo com vocês, e que tem uma origem e que a gente não trata assim, porque a gente tem tempos mais importantes para outras coisas. Então, por isso que eu digo, quais os valores morais, efetivamente, nós
propagamos nos nossos atos também, né? Naquilo que a gente diz e faz, né? Naquilo que a gente diz, talvez a gente consiga disfarçar uma elegância teórica, mas na prática, o que é que a gente vive, né? Então, eu acho que um pouco a doença da sociedade atual é também não dar esse tempo, né, que você chama atenção aí, né? A pandemia piorou, né, porque a gente justifica não estar com os demais, tal. A gente se movia mais para ir tomar um mate com alguém e tal, mas acho que esse é um tempo, de fato, difícil de compreender e transmitir. Eu fico sempre pensando assim, eu não quero que seja uma conversa saudosista. Eu sou da época que a gente, numa carroça com bois, o pai e a mãe nos levavam a visitar os tios e tias à noite e brincar com uma meia dúzia de primos. Tá? Explicar isso, desenhar isso, as pessoas não acreditam, né? Mas eu sei que quem vive na região de Caxias sabe e acredita, porque se fala isso com mais frequência, né? E quem nasceu aí na comunidade italiana da região, certamente tem histórias dessas para contar, né? E acho que é isso que nos falta, sabe? É dar o tempo de que se deslocar para estar com o outro, é gastar um tempo para estar com o outro. Isso tem valor, né? Acho que a experiência de vocês é muito, muito maravilhosa, né? E que bom que ela é bem interinstitucional, né? Com várias instituições, pessoas, preocupações aí que se compartilham nesse momento. Não sei se tem mais alguém. Cláudio, devolvo. Colegas, mais alguém quer fazer alguma consideração, reflexão no chat aqui? Já foi colocado, né, pelo senhor Jorge. O pessoal está tímido hoje, professor. Então, Débora, podemos fazer o encerramento? Sim, ninguém mais quer falar. Eu vejo que temos uns rostinhos novos aqui, entrou a Bruna da SMED, o professor Daniel falou antes da invasão escolar, então a gente ontem teve a formação da terceira turma de professores neste ano, 46 professores, uma parceria do programa municipal com a SMED, com duplas, professor Daniel, para atuarem nas suas escolas, na prevenção, né, na acolhida dos alunos, e posteriormente, depois, com as práticas, fazer uma segunda formação para a solução de conflitos. Então, a gente está caminhando uma forma ainda preventiva, não só para solucionar as demandas lá no final. Sueli, doutor Clóvis, eu, da minha parte, só tenho a agradecer, muito feliz com a presença de todos, e concordo contigo, professor Daniel. Eu lembro que quando eu tive o convite, então eu participei do seminário da Unijuí de Justiça Restaurativa, junto com a Secretaria de Educação, que está iniciando uma trajetória que a gente já pode contar para eles o que é feito aqui, né? Tu me disse assim, independente de tu levar 7 horas, né? Depois eu reencontrei lá, eu fiz a minha primeira formação na Unijuí, em Direito, encontrei lá professores de 20 anos atrás, e a gente conversou muito e riu muito, e isso não tem preço. Tu me disse, né, tire um tempo para estar com pessoas que são caras, tira um tempo para deitar numa rede e ler um livro, e eu fiquei pensando, assim, nessas coisas que, essa correria do nosso dia a dia, muitas vezes, e pegar o filho e tomar um sorvete, eu ainda consigo fazer isso com a minha filha, mas não tenho mais meus pais, enfim, e quando eu morava em Ijuí, eu ia todo final de semana a Santo Ângelo, ficar com a minha mãe, e não me arrependo disso. Quando tu fala que faz 300 quilômetros para ficar com a tua mãe, às vezes encaixa nessa agenda muito conturbada, esses momentos, que no futuro tu não vai se arrepender, não é um cansaço, né? E a gente tem sempre nessas conversas com o chimarrão, a gente aprende muito, as histórias nos conectam, né? Gratidão, meus queridos, eu já me emociono aqui com tanta coisa boa que vem na minha mente.
A Débora sabe, eu tenho uma filha que é juíza e a Dani está nos Estados Unidos fazendo exatamente um período de estudo sobre sistemas de mediação no judiciário. E aí ontem eu disse para ela, mas que maravilha, né? E aí, por acaso, a gente ficou trocando algumas ideias, inclusive sobre as diferentes experiências, né, nessa área. E aí eu disse para ela, olha, uma coisa eu tenho certeza, talvez seja genético da felicidade que você está me contando, porque ela falava de quanto era importante ela ter construído isso, ela fez a partir de um projeto comunitário e tal, e aí ela está estudando isso também. E aí eu disse, o sentido comunitário desses projetos torna a vida da gente mais nobre. E eu penso que é isso mesmo, eu falo isso como fechamento da minha fala. Eu acho que o que faz a diferença, né, é a gente ser forte, ser a força da comunidade, Ribas, no sentido de que o outro se sinta forte, se o outro se sente protegido, né, do ponto de vista do papel da brigada que você falava. Mas eu tenho certeza que com as instituições perto do cidadão, ele se sente mais forte. Eu acho que é isso que essa roda de conversa, então, esse círculo de paz, que vamos chamar assim, esse nossa troca aqui, né, pode ser, isso, é ser essa fortaleza perto da sociedade mais fragilizada, né, mais vítima de violências ou de condições, né, menos dignas no dia a dia. Então, acho que esse é o recado, assim, eu acho que a gente pode ser melhor, né? O que valoriza meu trabalho é poder compartilhar com vocês, não é eu ficar no meu canto, né? É nesse sentido, acho que a gente tem que se sentir bem no que faz e saber que a gente está fazendo bem para a coletividade. Obrigadíssimo, Débora, pelo convite, pelo papel que a prefeitura desempenha nesse espaço, a universidade, né, com a irmã universidade, e eu acho que assim, a forma clássica era universidade e prefeitura, né? Agora nós temos muita sociedade que está aqui. Acho que essa é a diferença. Essa é a fortaleza que eu estou tentando dizer que é importante. É o ODS 17, né? Gratidão. Quando tu fala desse momento que a gente tem, acho que é o pertencimento, né? Algo invisível nos une aí. Agradecemos, então, Prof. Cláudia, como é que fica o protocolo? Fechando, então, agradecemos a presença de todos, e em especial do palestrante, né, o professor Daniel, que, né, nos brindou, desculpa, estou um pouquinho resfriado, com a sua brilhante exposição, né, contribuiu muito, muito, né, com a questão dos ODS, a prática restaurativa, e à tarde nós daremos continuidade com a palestra, que será proferida pelo Dr. Marcelo Nalesso Salmaço, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele vai falar sobre as experiências da comarca de Tatuí, em São Paulo, na justiça restaurativa, e pelo mesmo código do MIT, qualquer questão, né, que queiram, de repente, algum problema técnico, a gente fica à disposição. Mas muito obrigada mesmo. Deixei meu e-mail aí no chat também, mas a Débora também te passa o PowerPoint, os livros, Clóvis, você poderá ter acesso aí. E vou completar as informações, inclusive, porque alguns só tem o autor, né? E aí vou completar e vou passar para a Débora também, para eventuais interessados. Obrigadíssimo a vocês pelo convite e por estarmos juntos. Gratidão. Até logo, então, a todos. Até logo, professor. Prazer em revê-lo aí. Abraço. Até tarde. Até a tarde. Boa tarde, abraço e até de tarde. E eu gosto muito do Beck, eu anotei aqui porque eu vou querer ler o livro. Muito obrigada pela dica, adorei a fala. Sim. A minha tese eu falei sobre o Beck, o Giddens. Vou encerrar a gravação. Legal. Tá bem, então. Um abraço. Até logo. Abraço, boa viagem.